Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro reinado e sobre a primeira Constituição do Brasil de 1824. Bom, após a nossa independência, o Brasil ele não teve uma mudança tão significativa. Por quê? Todos os outros países que estavam ficando independentes, eles ficaram independentes através de uma república. E aqui o Brasil não, a gente continuou sendo comandado por um português e o Brasil virou um império. Então a sociedade não teve aquela mudança tão significativa quanto os outros países. Então a participação política continuou somente da elite, a camada popular estava excluída. O trabalho escravo ainda continuou forte durante esse período. A elite que comandava, ajudava a comandar o país junto de Dom Pedro, tá? Então, apesar de Dom Pedro ter feito leis logo no início, ter feito alguns ministérios, né, construído obras públicas, etc., a gente vai ver que isso não significou uma mudança tão significativa para o Brasil, tá? Além disso, no início da independência, nesse período, depois da independência do Brasil, Dom Pedro teve que pagar 2 milhões de libras para Portugal para conseguir o seu reconhecimento de um país independente, né? De um reconhecimento do Império Brasileiro. Então, desde o início, a gente vai ver que Dom Pedro sofreu muito para comandar o Brasil. Tiveram várias revoltas contra seu governo, etc. Bom, quando o país é independente, né, a primeira coisa que a pessoa que está no poder pensa é fazer uma constituição para reger o país. Constituição são as leis que regem o país. Então, foram feitas 3 tentativas, né, para ter uma constituição aqui no Brasil. Essas 3 tentativas, só uma deu certo. E foi no qual Dom Pedro escolheu a dedo 10 pessoas para uma assembleia, para eles juntos conseguirem fazer uma constituição para o Brasil. Essas pessoas que foram escolhidas eram de partidos, né? Porque antes mesmo da nossa independência, o Brasil já tinha uma política formada, onde existia um partido brasileiro que se dividia em 2 tendências. Então, a primeira tendência era conservadora, no qual elas queriam um poder centralizado em uma figura, né, no caso de Dom Pedro, e a outra era uma chamada liberal, que queria, sim, que tivesse uma figura dominando o Brasil, mas que tivesse mais autonomia e liberdade para as províncias, né? Então sempre teve essa disputa entre essas 2 tendências. E quando foi feito a Constituição do Brasil, essas 2 tendências participaram na formação dessa Constituição, tá? Então, a nossa Constituição, ela dividia o poder em 4, diferente de outros países que sempre foram 3 poderes. Então, nós tivemos o poder legislativo, judiciário e executivo, e um 4º poder que Dom Pedro fez, que é o poder moderador. Esse poder moderador dava total poder a Dom Pedro, então tudo que fosse decidido do governo seria passado para Dom Pedro e ele iria decidir se ele queria ou não, se estava certo ou não. Então esse 4º poder dava total poder a Dom Pedro, tá? E é chamado de poder moderador. Depois ele colocou como oficial a religião católica, né? O voto era censitário, ou seja, por renda, e o voto era descoberto, não secreto. Então a pessoa ia votar praticamente em voz alta. Tá? Então essa foi a nossa Constituição. No início do seu governo, muitas pessoas se revoltaram, não gostaram da Constituição, principalmente desse poder moderador, né? E da falta de autonomia e participação política das pessoas. Então, antes mesmo da independência do Brasil, já existiram algumas revoltas no Brasil, porque eles queriam uma independência e queriam uma independência realmente longe de Portugal, né? Não envolvendo uma pessoa de Portugal, que no caso era Dom Pedro. Uma dessas revoltas aconteceram em Pernambuco, que ficou conhecido como Revolução Pernambucana,
no qual essas pessoas em 1817 elas conseguiram fazer essa revolta e praticamente proclamaram uma república lá essa república, eles podiam ter tolerância religiosa e eles praticamente aboliram os impostos de produtos básicos para a sobrevivência, né? O governo, naquela época, descobre essa revolução e eles mandam matar e prender várias pessoas e acaba fracassando essa revolta, tá? Essas pessoas que foram presas, em 1824, elas saem da prisão e dão continuidade à revolta, só que a partir desse momento a revolta muda de nome, passa a ser chamada de Confederação do Equador. Então as pessoas do norte participam dessa confederação, né, chama Confederação do Equador devido à proximidade da linha do Equador, e aí elas se reúnem e também vão tentar fazer uma república, conseguem fazer, né, uma república no molde norte-americano, só que o governo descobre aos poucos e também consegue abolir toda essa revolta, tá? Como que o governo faz isso? Na época a gente não tinha um exército, não tinha uma guarda nacional. Então, mais uma vez, Dom Pedro vai pegar um empréstimo para contratar esquadras e mercenários de outros países para vir para o Brasil e acabar com essa revolta. Então, assim, a gente vai perceber que desde o início o Brasil já entra com uma pequena dívida aí em suas mãos, tá? Então é isso, fiquem ligados que nos próximos eu vou falar sobre o governo regencial. Obrigada, até a próxima.